Então vamos lá, meus amigos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu andei dando uma atenção um pouco maior para o Movimento Brasil Livre esse final de semana, né? Acho que por motivos óbvios, né? O Movimento Brasil Livre, a gente pode dizer que foi o que sobrou de um liberalismo que resolveu não colocar o chapeuzinho de alumínio. Inclusive, muitos deles, né, que outrora simpatizavam com eles e até andava junto, como é o caso do Fernando Holliday, eles resolveram colocar o chapeuzinho de alumínio. Mas o MBL não. O MBL parece que tem um pouco de senso de ridículo. Então, assim, eles não fizeram. Inventaram lá que Bolsonaro e Lula são nocivos à nação de forma igual, de forma equivalente, o que é, né, para início de conversa, uma sandice. A realidade esbofeta a cara de qualquer um daqueles meninos quando eles vêm com essa afirmativa, que ela chega a ser infame, né? A gente vê aí o que está sendo o bolsonarismo e a gente viu 14 anos de PT e nunca vimos isso. A gente nunca viu isso, esse tipo de escroque, nesse nível, né? E ainda com as vestes de seu cidadão de bem. Só engana trouxa, né? Mas por que eu direcionei um pouco a atenção, né? Porque eles agora, né, já que eles se assumiram um projeto de poder, a gente precisa observar para saber se esse projeto de poder tem uma legitimidade de ser ou se vai perder essa legitimidade, como foi o projeto de poder do Bolsonaro, né, que se mostrou um projeto completamente fracassado. E fracassado por quê? Porque eles radicalizaram. Porque não bastava apenas ser uma extrema direita, tem que ser maluca, tem que ser lelé da cuca, tem que começar a defender conspiração e tudo quanto, só coisa de doido. Mas tudo começou com a ideia mesma de fazer oposição a tudo isso que está aí. Não com a mesma mensagem do Nelson Rodrigues, que ele também falou que queria fazer uma oposição a tudo isso que está aí. Mas o Nelson sabia que esse tudo, ele é alegórico. Ele não é um tudo mesmo, né? Igual o bolsonarismo fazia no início e o que o MBL parece estar fazendo agora. O Nelson fez essa crítica se relacionando eminentemente à classe política, né? Agora, o bolsonarismo levou isso, né, de uma forma literal e começou a fazer oposição à classe política, à mídia, aos organismos internacionais, né, ao poder judiciário. E o MBL parece estar indo no mesmo caminho. Outro dia o Renan mesmo fez uma análise, um discurso, onde ele praticamente atacou a mídia gratuitamente. Né? Tava ali, cometeu um erro editorial, quando corrigiu, eles começaram já a criar uma conspiraçãozinha. Lá, o Lula sumiu, eles trocaram o nome lá de orçamento secreto para emendas de relator, né? Ele lá acusando aquilo ali, né? Ah, a luz do dia, né? Nem para ser na calada da noite e tal. Claramente fazendo conspiração com um erro editorial, cara. É lamentável, né? Eles nunca precisaram disso. Mas eles estão partindo para essa seara. O Kim gratuitamente também fez uma trade no seu Instagram, onde tava lá atacando todo mundo, metendo pau no PT, no Bolsonaro, no Xandão, né? A tudo isso que está aí de forma literal, sem compreender as nuances ali, né? As figuras de linguagem envolvidas nessa frase icônica do Nelson Rodrigues. E por que o MBL está radicalizando, gente? Essa é a pergunta que deve ser feita. Por que o MBL está radicalizando? Para mim está muito óbvio. Né? Para mim está muito óbvio. Eles estão em decadência. O MBL já teve seu momento apoteótico e agora eles estão começando a descer. E claro, a sua decadência só é responsável por eles mesmos. Tipo, eles que promoveram a própria decadência, garoteando, se mostrando pessoas irresponsáveis e aventureiras. Né? O negócio lá da Ucrânia, lá, independente de se estivesse indo fazer algo que soasse bem, né, pegasse bem, né,
Não era nem para ter ido, bicho. Se foi, já fez algo errado. Ainda falou aquelas bobagens lá, piorou. Fez o Brasil passar uma vergonha mundial. E eles não fizeram a mais mínima autocrítica sobre isso. A gente viu lá, né, algumas meninas do MBL, repudio a fala do Arthur, mas acham um absurdo estão querendo fazer isso com ele. Repudia nada, pô. Pra mim, o Arthur naquele áudio, ele fez a mais grave das humilhações que um homem pode fazer para uma mulher. É você achar que ela é sexualmente vulnerável por causa da sua classe social. Isso, cara, isso é muito baixo, velho. Isso é muito baixo. E eles não fizeram uma autocrítica sobre isso. Eles não entraram numa espécie de silêncio, sabe? De vergonha, sabe? A cara de pau. Eles não fizeram nada. No outro dia eles começaram a partir para cima e a radicalizar. E o que a gente percebe é o seguinte: a galera que vai muito na onda acaba sendo uma espécie de minion do MBL. É MB gado também. Eles têm o gadinho deles. Porque as pessoas que estão ali aceitando eles radicalizarem o discurso, né, e aceitaram ali depois de tudo, a gente viu que nesse congresso aí tinha uma quantidade de mulheres quase que zero, se for comparar com outros eventos. Tem gente que tem senso. O MBL sempre foi de um público crítico. Não à toa a decadência. Eles sempre foram, sempre vieram. Né? O Kim é um cara que tem que prestar contas, né? Ele faz evento de prestação de contas, lives ali e tal, não sei o quê, porque sabe que o público deles não é aquele público que abraça de corpo e alma. Boa parte deles vazaram. Saíram fora. Estão tirando onda aí que lotou o Congresso. Uai. Dando desconto, pagando o ônibus, dando uma espécie de bolsa transporte. Pô, até eu, né? Você gosta de um movimento e você descobre que você tem ali um desconto para ir para o Congresso e eles estão até fazendo uma ajuda com deslocamento, com logística, aí dá para encher mesmo. Porque de fato, se for olhar no Brasil inteiro, tem muita gente que gosta do MBL. Assim, se for pegar todo mundo no Brasil que gosta do MBL, eles precisariam de um ambiente muito mais espaçoso que aquele lá que eles fizeram. Mas a saber, se não houvesse todo esse incentivo, até financeiro, para eles lotarem ali aquele auditório que eles fizeram, não iria lotar. As pessoas não iriam achar que valia a pena. Agora, o mais curioso de tudo é o tal do Danilo Gentili 2026, cara. Que eu não sei, é para criar ali uma espécie de símbolo, um mártir ali da causa deles, né? Só pode. Porque a gente sabe muito bem que não vai ter Danilo Gentili. Nem disputando. Tipo, Danilo Gentili não vai ser nem candidato. Olha, eu já deixo aqui uma outra previsão, né? Podem gravar esse vídeo aí, salvar o link deles e esfregar na minha cara. Não vai ter Danilo Gentili, nem candidato. Não vai ter nenhum partido que vai querer lançar a majoritária do MBL depois de tudo. Antes até lançaria. Antes lançaria. Tá? E antes até mesmo deles radicalizarem. O fato é que eles radicalizaram. Aí que eles não vão conseguir mesmo. Porque assim, cara, uma coisa é o Bolsonaro radicalizar com meio mundo querendo votar nele. Foi o caso, né? Perceberam que ele cresceu nas pesquisas e estava até em primeiro lugar. Aí é óbvio que o partido ia querer abraçar aquilo ali para criar, ampliar a bancada. Outra coisa, um grupelho que o alcance dele não é nem 1 milhão de votos. Hoje em dia, já foi. O alcance dele não é nem 1 milhão de votos e com o discurso radicalizado. Quem que vai querer lançar a majoritária? Eles lançam o Emael, mas não vai lançar o Danilo Gentili. Mesmo porque o Emael é praticamente dono do partido. Se eles estiverem num empenho desde o lançamento, né, do MBL, quando eles estavam ali em momentos apoteóticos, tivesse se preocupado em lançar um partido, que eles já têm mais de quase uma década de rolê, e nunca se preocuparam. Sempre quis ficar igual o Bolsonaro também.
pingando, pulando de partido em partido. Percebem a semelhança nas práticas, assim, as práticas mais elementares? Pode observar. Não tem um partido ali que os seus quadros, né, vai ter de fato lotado ali de gente, todas voltadas para a sua causa e tal. Não tem, não, fica pingando de partido em partido, né? Por quê? Vai entender, né? E esse tipo de conduta, tudo bem, eu não consigo fazer uma abstração a priori, mas é uma conduta muito semelhante com o Bolsonaro. A radicalização do discurso, o Bolsonaro passou a ser um radical, né, convicto, por, né, questão de sobrevivência, né? Porque ele era um cara, um deputado de baixo clero, ele precisava de crescer na política, aí ele passou a radicalizar, ele foi só, né? Agora, a radicalização do MBL, ela vem, digamos, pelo menos nesse começo aí, sem o fator loucura. E a gente sabe que essa galera do Bolsonaro, que eles querem pegar é um. Eles fizeram um cálculo aí para pegar um bolsonarismo residual, um bolsonarismo embotado. Né? Falaram assim, não, vão com a gente aqui que a gente vai crescer de novo. Né? Ele tá até acenando pros evangélicos, cara. Tem um vídeo que o Renan aí, ele fala super mal desses evangélicos cooptados do Bolsonaro e fez um cumprimento aos evangélicos que estavam se sentindo, né, perseguidos por essa atmosfera bolsonarista dentro das igrejas. Né? Não, vem pra cá, gente, vem pra cá, pra nós Corriola, que aqui ninguém vai te pressionar nada, né? Aí, daqui a alguns meses, você vai ver ele falando, tendo um discurso inflamado e aguerrido e radicalizado. Não demora. Né? Esse é a marca da decadência é a radicalização. A única diferença é que o Bolsonaro, ele tinha um background interessante, né? Que foi aquele background do ministro, né? Aquele ministro do Mensalão lá, que foi relator do Mensalão, como é o nome dele mesmo? Joaquim Barbosa. Pô, aquilo ali, bicho, tem um símbolo, né? De um país que tava, né? Um oceano de corrupção. Aí tinha um deputado ali que não aceitou propina e foi citado na mais alta corte do Brasil como um político que não aceitou propina nos principais escândalos lá, né? Mensalão e Petrolão. Isso foi um background que meio que a radicalização do Bolsonaro passou a ser aceita. Mesmo que a radicalização do Bolsonaro ela tem uma certa convergência com o brasileiro, né? Discurso de lei e ordem, né? Rigidez com o crime organizado e tal, essas coisas. Então tudo isso casa. Agora o radicalismo do MBL é uma coisa meio discurso de torcida, misturado com assim, aquele discurso radicalizado no sentido de falar assim, olha, nós somos a reserva moral, tá todo mundo maculado. Tá todo mundo maculado. Menos a gente. Esse é o discurso do Bolsonaro em 2018, 17 e até 16. Isso era o discurso dessa gente. Né? A gente já viu esse filme. E eu acho que os próprios bolsonaristas já não vão botar fé no MBL por causa disso. Né? Hoje em dia tem rede social. É difícil esquecer as coisas hoje em dia, né? O MBL tá um movimento decadente e olha, vai ficar um eterno deputado. Vai ficar assim, vai chegar um momento que o MBL só vai eleger o Kim. Nem Guto Zacarias vai eleger mais. Porque a decadência é justamente isso. É o Maluf, entendeu? É o Aécio Neves, que já foi presidenciável, já teve milhões de votos, e depois foi senador e agora ele não consegue ser mais do que um deputado federal. Ele é o teto dele ali. Vai ficar só o gado. O gado do MBL vai sempre reeleger o Kim. Então o Kim, digamos que vai uma espécie de novo Maluf. Um novo Aécio Neves aí, só que do grupo político do MBL. Então é isso, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Beijos e abraços.